E aí, faça um excepcional sabadão. Olha só, é, será que você consegue ser melhor do que a sua maior desculpa? Porque você já parou para pensar que coisa terrível é aquilo que acontece com você porque você fica dando desculpa? Eu tomei a decisão de parar de dar desculpa, parar de tentar justificar as coisas, embora exista uma diferença entre justificativa e a desculpa. A desculpa é uma mentirinha gourmet que você inventa para tentar tirar culpa de você mesmo. Então você começa a jogar a culpa nas circunstâncias, jogar a culpa nos outros, e você começa a encontrar motivos que expliquem um comportamento e liberem você, concedam para você um perdão por estar falhando em algo. E um acumulado de desculpas, ele vai ter um efeito no seu caráter e na sua capacidade de enfrentar as coisas, de resolver os problemas e de produzir frutos. E eu já falei aqui em um dado momento, né? Produzir frutos é uma mescla entre aquilo que faz com que você avance e aquilo que proporciona para você momentos de desfrute com a sua família, com as pessoas que você ama. E a desculpa é uma coisa que vicia. Então instala esse drive mental aí. Quem dá desculpa não dá resultado. E tem um que é bem poderoso. Esse aqui doeu muito em mim, porque eu era muito de dar desculpa, mas eu instalei. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Não deu certo por causa disso, eu não consigo ir adiante por causa disso, não deu certo esse emprego por causa disso, e aquela circunstância deu errado por causa disso. É o contrário de você assumir autorresponsabilidade. Eu, eu preciso ser muito cauteloso com os exemplos que eu uso aqui, porque às vezes fora de contexto pode ser muito mal interpretado, né? Mas veja, eu ao longo dos últimos meses eu conversei com duas pessoas em circunstâncias diferentes e as duas tinham um cenário muito parecido. As duas vieram de um lar em que todos os esforços do lar eles eram voltados a uma pessoa que estava passando por uma situação difícil de saúde, uma condição bastante adversa. Uma dessas pessoas estava claramente florescendo na vida. Estava conquistando coisas, estava fazendo mil e uma coisas, trabalhava, estudava, estava avançando, realizando sonhos, estava impactando a vida de outras pessoas, inclusive com o exemplo dela. E a outra pessoa estava contando histórias de por que a vida dela não estava dando certo por culpa dos outros. Porque alguém estava fazendo uma perseguição com ela, porque alguém estava sendo um tropeço para ela. E nas conversas que eu tive com essas duas pessoas, as duas choraram. E um contexto onde você não esperaria que alguém chorasse. Mas uma delas estava chorando porque, por meio das minhas perguntas, ela talvez pela primeira vez tenha se dado conta quanta coisa ela se tornou maior para alcançar aquilo que ela estava buscando. Enquanto que a outra estava claramente assim tentando fazer com que eu sentisse pena dela. E sentir pena de uma pessoa é uma das piores coisas que você pode sentir por alguém. É muito diferente sentir dó e ter compaixão. Você sabe qual que é a diferença? Quando você sente dó de alguém, você está condenando essa pessoa a não ter esperança. Então, quando alguém te pede uma esmola, quando alguém te pede uma ajuda, e você sente dó, você não faz nada. Não faz nada, né? Porque essa pessoa está condenada. Quando você sente compaixão, e dó é o inimigo próximo da virtude da compaixão, você faz alguma coisa. Talvez por conta, né, da maneira que as coisas acontecem e tal, você entenda que não é viável para você ficar dando esmola para todo mundo que te pede. Antigamente em Irati isso era difícil, né? Mas agora tem sido mais comum. Mas talvez você não ofereça dinheiro
mas você ofereça uma palavra, você dê uma palavra de encorajamento, você faça uma oração, você faça um elogio, você deseja uma boa tarde, alguma coisa, mas você não fica na inércia e você não se omite. Quando você sente dó, você tá vendo aquela pessoa tão lá embaixo que você nem se manifesta. E tem gente que quer que a gente tenha essa sensação. Tenha pena, isso é terrível. É terrível. E essas são as vítimas que nós tanto falamos, né? Essas são as pessoas que não assumem protagonismo na vida e elas entram numa bola de neve terrível porque cada vez mais as coisas são culpa da circunstância. Só que como ela fica nesse estado, colocando a culpa nos outros, ela não vê que ela tem responsabilidade naquilo, ela não faz nada diferente. O tempo vai passando, a falta de resultados vai se acumulando e essa pessoa vai entrando num buraco cada vez pior. E essas são as pessoas que estão definhando. E quando elas entram num cômodo, quando você compartilha do mesmo espaço, essas pessoas têm um poder de. E isso é física quântica. Depois eu vou passar um nome aqui para você dar uma pesquisada. Mas essas pessoas têm um poder de puxar você para baixo. Às vezes você nem precisa interagir com o indivíduo. Ou nunca aconteceu de você abrir uma porta, entrar num cômodo, entrar numa loja, entrar num consultório e você ser drenado daquele tônus vital que você estava emitindo. Essa melancolia nesse sentido, né, essa falta de tônus vital, ela vem de um comportamento de vítima. E a vítima, ela nasce da completa ausência de autorresponsabilidade. Então é tudo culpa dos outros. E os outros têm que ter pena de mim. E isso se transforma num emaranhado terrível, né? É como se a pessoa ela tivesse projetando, ao invés de um leão pronto para rugir e tocar o terror, ela está projetando uma lesma gosmenta e lenta que não vai realizar nada. Então eu queria te dar uma dica. Pare de dar desculpa e pare de dar justificativa também. Essas explicações. Se chegou atrasado, fala, olha, perdão. Ah, mas o que aconteceu? Foi falta de responsabilidade minha, eu não fiz uma boa gestão do meu tempo. Perdão, tá tudo bem por você agora, podemos continuar? Para de dar justificativa. Porque quando você dá uma justificativa, antes, durante e depois, você está 100% focado nisso. Então você não vai para frente, porque antes você está pensando o que eu vou falar. Durante você está se concentrando em ser convincente. E depois você fica remoendo se aquilo colou. Mas aquele momento, que seja lá o que for, você achou que era importante o suficiente para dar uma justificativa, você perdeu. Aquele é um resultado que você não vai ter, ela vai tirar totalmente o seu foco. Tá? Agorinha, eu pedi para que a Raquel fosse com os meninos lá para fora, para eu poder gravar um pouquinho mais em silêncio e pensar no que eu ia falar a respeito. E eu lembrei de um vídeo que eu escutei hoje de manhã, enquanto eu estava correndo, que falava sobre isso e algumas outras conversas que eu tive ao longo da manhã. E aí o Noah quis descer para brincar lá na frente de casa e ele não estava conseguindo levar todos os brinquedos que ele queria ao mesmo tempo. E aí eu escutei um grito assim que eu achei que ele tivesse machucado e um choro, um lamento. E quando eu perguntava para ele por que estava acontecendo, ele só falava não. E toda vez que ele falava não, eu dava com a ponta dos dedos no peito dele. Falei, fala, o que está acontecendo? E ele, não, não, não. Eu falei, enquanto você não falar, enquanto você não expressar, enquanto você ficar chorando e querendo que eu tenha pena de você, você não vai ter o que você quer. Fala o que você quer. E ele dizia que não, e eu dava outro no peito dele, até que ele começou a gritar, ficar bravo mesmo. Eu falei, você não é forte? Fala o que está acontecendo. E ele dizendo não, e eu dando outro tapa no peito, até que ele falou, eu sou forte. E a próxima vez que eu fui dar com a ponta dos dedos no peito dele, ele segurou a minha mão e falou o que ele queria. Eu tô direcionando e treinando o Noah para que ele pare de se lamentar e ele assuma protagonismo. E aí ele me falou, eu quero levar os brinquedos lá para baixo. Eu falei, por que não leva? Ele, porque tá difícil assim. E aí eu disse para ele, se tá difícil é só fazer mais devagar. Você tá tentando levar todos eles ao mesmo tempo. E não tá dando certo, tá caindo, só que você não tá fazendo nada, você só tá gritando. Claro, ele é uma criança, muita gente vai dizer. Só que é uma criança, você vai esperar até quando para começar a direcionar e ensinar como é que as coisas funcionam? Você vai esperar ser um bosta criado que essas pessoas que você vê que já estão com todo o tônus vital
social, saúde, instrução para trabalhar e ficam dependendo da mãe? É um marmanjo que quer impressionar a menina, mas ele não construiu nada e em tudo ele depende do pai? Não. Tá? Desde pequeno que ele vai ser direcionado. A Bíblia compara os filhos como flechas. E hoje eu entendo que eles são considerados como flechas, porque a flecha, uma vez que você lança, não tem como ela voltar atrás. O que você pode fazer por uma flecha? Você pode apontar a direção. E quanto mais. Eu achava que eu era o arqueiro nesse cenário. Eu não sou o arqueiro, eu sou o arco. Quanto mais eu me dobrar, quanto mais eu for esticado, quanto mais eu for flexível, mais firme, mais certeira vai ser a direção. E isso é física. Quanto mais retilínea a direção, maior a velocidade e maior será a força. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. É isso que nós temos que fazer com as pessoas que nos se aproximam da gente. A gente tem que direcionar e enviar. Só que com os filhos isso é uma responsabilidade muito grande. E aí ele começou a juntar os brinquedos numa bacia. Depois eu sugeri que ele usasse uma sacola. E ele levou o dobro de brinquedos do que ele estava tentando. Mas ele precisava do confronto e do direcionamento. Quando ele chegou lá embaixo, eu perguntei para ele: fala para a mamãe, o que a gente faz quando está difícil? E ele disse: vai mais devagar. Então, ao invés de você dar uma desculpa, justificativa ou abandonar, faça mais devagar. Mas faça, não pare. Porque isso é o que vai separar você daquelas pessoas que aguardam que os outros se compadeçam delas, tenham pena delas, e aquelas pessoas que os outros vão olhar e dizer: o que você está fazendo que está dando tão certo? Como é que você está indo tão longe? Isso é assumir protagonismo, porque a gente sempre quer melhorar. A gente quer ter uma situação melhor, a gente quer se sentir melhor no corpo, a gente quer ter uma cabeça que está tranquila quando é deitado no travesseiro. Não interessa quanto tempo eu vou dormir, eu vou acordar feliz, e deixa eu usar essa palavra aqui, eu vou acordar com tesão pela vida. Seja a sua própria flecha também, direcione você mesmo para os seus alvos. Pare de ter sonhos. Pare de ter sonhos, comece a ter alvos. Comece a estabelecer, eu quero isso, eu quero nessa data. Que aí, se você estiver sendo realista mesmo, se realmente é aquilo que você quer, você vai começar a dar passos concretos para realizar isso. Isso se chama empilhamento de pressão. Quando você coloca uma data, quando você coloca por escrito, você traz aquilo para a tua realidade. E eu vou falar uma coisa para você. Se o seu cérebro consegue imaginar, fé procura definição, não é tão distante da imaginação. Se o seu cérebro consegue visualizar aquela cena, é porque é possível. Seu cérebro só consegue conceber aquilo que é possível, aquilo que tem um jeito de fazer. É isso que as pessoas que revolucionaram o mundo deram conta de fazer. É isso que faz com que você tenha resultados extraordinários. É isso que faz com que você consiga o que parece tão difícil. É assim que a gente para de fumar, é assim que a gente perde peso. É assim que você assume um protagonismo, é assim que você rompe com os teus bloqueios. E tenha certeza, no meio do caminho você vai deixar pessoas descontentes. Você vai deixar gente brava, indignada, você vai conseguir alguns haters. Mas ei, se você estiver fazendo isso, é que você está fazendo tudo certo. Você tem um mentor que faz isso aí mais fundo, acelera você, empilha a pressão. Você tem um amigo, você tem as pessoas que admiram você e querem te ouvir, querem compartilhar da sua mensagem. Você tem alguém que está descontando, está descontente com você. Presta atenção e pega a consultoria gratuita que está falhando no seu processo, tá? Eu já fiquei muito feliz porque eu cheguei no ponto de as pessoas falarem que eu me acho, né? Não me acho porque eu não estou perdido, mas hoje eu estou aqui, estou compartilhando, transbordando a sua vida porque eu descobri quem eu sou. Hoje eu tenho convicção de quem eu sou. Sou imagem e semelhança dele. Eu estou aqui para tocar o terror, para treinar famílias dentro da minha casa, para ajudar a desbloquear pessoas, para alcançar uma geração de pessoas por meio daquilo que eu estou fazendo, falando, por conta daquilo que eu estou escrevendo, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivendo. E eu queria ativar você para que você viesse comigo, me ajudasse a ser melhor do que eu estou me tornando e que juntos a gente pudesse tocar o terror. Tá certo? Nós estamos juntos até depois do fim.